primavera. Hoje vamos falar de inícios, queridos. Abra comigo aí na Bíblia de vocês, no primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro capítulo, primeiro versículo. Quero que a gente lembre das nossas origens, que a gente saiba de onde viemos, porque isso é muito importante. Conhecer as nossas origens. Então, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo. Todos acharam que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Estão me acompanhando, irmãos? É Gênesis 1 ou Gênesis 3, o primeiro capítulo da Bíblia? O primeiro capítulo é Gênesis 1, né? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Então vamos lá, vamos para o capítulo número 1. No princípio que criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, para que o Espírito do Senhor, que movia sobre esse planeta, se mova dentro de nós e produza muita luz, que o Senhor possa realizar a Tua boa obra em nosso meio. Fala com cada vida, Senhor, que a mensagem do Evangelho possa nos edificar por uma vida mais abundante e plena na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, isso que eu fiz aqui no início, de abrir no primeiro verso da Bíblia e começar a ler o capítulo 3 e não o capítulo 1, foi proposital para mostrar isso. Que muitas vezes as pessoas, ou até as pregações, parecem indicar que o mundo começou a partir de Gênesis 3. O que, se eu perguntasse para alguém, o mundo começou em Gênesis 3 ou Gênesis 1? Todo mundo vai saber prontamente que iniciou em Gênesis 1. Só que muitas vezes as pregações que a gente ouve, e às vezes a forma que a gente entende o mundo, que a gente entende a realidade, parece que o mundo começou em Gênesis 3. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que a vida humana, tudo se resume a: nós temos um problema, que é o pecado, que é a maldade, que assola o nosso planeta e assola nossas vidas, e que o objetivo da nossa vida é remover esse perigo, esse mal que é o pecado. Então parece que tudo se resume a isso. Então parece que o objetivo da vida então seria, pelo menos no sentido espiritual, remover o pecado. Só que o mundo não começou em Gênesis 3. Se o mundo tivesse começado em Gênesis 3, essa perspectiva da vida estaria correta. Em Gênesis 3 a gente vê o mal surgindo, a gente precisa remover isso. Só que o mundo não começou em Gênesis 3, o mundo começou em Gênesis 1. Porque veja só, queridos, se realmente o objetivo espiritual nosso é meramente remover o pecado, removido o pecado, sobra o quê? Você deixar de fazer as coisas ruins, você deixar de praticar más ações. Mas e aí? O que mais você faz da vida? Tem uma frase de Jesus que é muito marcante. Ele diz que se um demônio está em uma casa e você expulsa esse demônio, ele sai, tudo bem. Mas se a casa continua vazia, o que acontece? Aquele demônio consegue outros 7, ainda piores do que ele, e volta encontrando a casa vazia adentro. Então veja, o próprio Jesus explicando que não adianta você remover o mal, não adianta você remover Gênesis 3 da sua vida e não preencher a sua vida, não ocupar a sua mente, não preencher o seu coração, não cuidar da sua alma, para que seja preenchido com outra coisa.
não é só remover Gênesis 3, só remover o pecado. O Evangelho é uma proposta não apenas de remoção, mas de preenchimento e de preenchimento com vida. Não é só tirar o que está ruim, é colocar muita coisa boa para que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida feliz. Deixa eu dar alguns exemplos para isso ficar mais claro. Por exemplo, os pais se preocupam em relação aos filhos, que tipo de ambiente que o filho está frequentando, que tipo de amizades esse filho tem. E muitas vezes os pais, na sua preocupação com os filhos, eles buscam retirar os filhos desses ambientes ruins, poupar e tirar dos filhos as amizades ruins. Mas isso, como Jesus diz, não basta se você não preencher com ambientes bons e amizades boas. Por um fato muito óbvio, assim como a casa não fica vazia, vai ser preenchido por alguma coisa, da mesma forma, os filhos não vão ficar sem amigos. Eles vão ter amigos. Então, se você apenas remove os amigos ruins ou o ambiente ruim, mas não o conduz para amizades boas, para ambientes bons, não adianta, ele não vai ficar sem amigo, a casa não vai ficar vazia, ele vai procurar amizades. Então não adianta os pais, prestem atenção nisso, apenas ensinar os filhos de quem eles devem se afastar. Os pais têm que ensinar os filhos a quem eles devem buscar, com quem eles devem se relacionar. Porque você fala, tal pessoa não é boa, tal pessoa não é boa, tal pessoa não é boa, isso é ruim, isso é ruim. Aí o filho, bom, o que eu vou fazer da minha vida então? Eu vou ficar sem fazer nada? Aí os pais acham que estão ajudando, mas estão deixando os filhos num beco sem saída e simplesmente os filhos falam, não, eu preciso de amigos, me desculpe, eu não vou ficar sem ninguém, não vou ficar sem me relacionar. Então não adianta esse mero elemento de remoção. O Evangelho não é isso, o Evangelho não é só negação, o Evangelho é uma proposta. Nós precisamos substituir Gênesis 3 por Gênesis 1 e Gênesis 2. Substituir o que é ruim por aquilo que é bom. Pensamentos também. Existe aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Essa é uma sabedoria muito grande. Não adianta você tentar ficar combatendo meramente os pensamentos ruins. Não vou deixar esse pensamento ruim, não vou deixar esse pensamento ruim. Isso não adianta, porque você vai pensar alguma coisa alguma hora. Se você não ocupa a sua mente com bons pensamentos, com coisas que edificam, com coisas úteis, com coisas de alegria, de felicidade, de paz, pensamentos ruins vão vir. Então, tem que substituir. Porque essa questão de combate, de ficar só se defendendo do pecado, o mal está vindo, aí a gente fica naquela posição de defesa, só se protegendo da pancada. Imagine um boxeador ou um lutador de UFC entrar lá no ringue e ficar só se protegendo. É isso muitas vezes que é passado para as pessoas. A gente tem que se guardar do pecado, não, mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não é uma atitude passiva, não é uma atitude de defesa, é uma atitude ativa. Não apenas de você se resguardar do mal, mas você viver o que é bom. Por isso Jesus diz, eu não vim trazer uma vida miserável, que você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, eu vim trazer uma vida abundante. Uma vida que vocês celebrem a vida, que vocês se alegrem, que vocês desfrutem do planeta inteiro que eu criei para vocês. É por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém. O que é uma porta? Porta é um instrumento de ataque ou de defesa? Se atacar com uma porta é um pouco difícil. Então é claro que é um instrumento de defesa. Então veja, quem é que está atacando? É a igreja que ataca o inferno. O inferno se tranca com as portas dele, se protegendo, porque é a igreja que vem em vitória, é a igreja que vem em força, é a igreja que vem em poder. Quem serve o Todo-Poderoso somos nós, não o inferno. Então, não é sempre uma posição de defesa passiva, cuidado com o pecado, cuidado. Não, é nós vencendo, indo para a vida com alegria, com coragem e desfrutando a vida. Que também o apóstolo Paulo diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês.
Fugir por quê? Porque apenas você negou o mal? Não, porque você se sujeitou à vida que Deus propõe. E aí o mal foge. Outros exemplos, eu falei da questão das amizades dos filhos. Por exemplo, não adianta tentar vencer pornografia meramente dizendo não. Ah, não vou fazer isso, não vou. Não, se você não substituir qualquer vício que seja, pornografia, bebida, droga, cigarro, se você não substituir aquele hábito, aquele costume por algo bom, a pessoa não consegue superar. No caso da pornografia, substituir por mais amor, por mais apreço à esposa, por mais respeito à esposa, por mais alegria com a esposa. Então não adianta a gente, trazendo até para comida, né? Para exemplificar tudo isso, não adianta você tentar eliminar todas as comidas gordurosas, cheias de carboidrato, comidas enlatadas. Não adianta tentar eliminar isso. Nunca mais eu vou comer doce. É uma coisa irreal. Não é esse o objetivo. O objetivo é, em vez de você simplesmente eliminar, porque alguma coisa você vai ter que comer. Alguma coisa vai ocupar sua mente, alguma amizade você vai ter, alguma coisa na vida você vai fazer. Então, se você não substituir, em vez de eliminar Gênesis 3, substituir por Gênesis 1 e 2, não adianta. Na questão da alimentação, ter mais apreço, né, por frutas, por verduras, por proteínas e sem deixar de vez em quando se alegrar aqui e ali, né? Então, a proposta de Jesus e do Éden não é meramente negação. Ah, você não pode fazer nada. A gente vê no Éden, a gente já estudou isso, que Deus não falou, olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore, só podem comer dessa. Mas justamente o contrário, vocês podem comer de todas, menos essa aqui. A proposta de Deus é sempre uma vida abundante. Amém. É sempre você celebrar a vida, se alegrar e só se resguardar daquilo que é mal. A religião sempre tem tratado o dilema humano colocando uma lista de nãos, uma lista imensa de nãos, o que você não pode fazer. Ou seja, tentando lidar com Gênesis 3. Quando o objetivo não é meramente eliminar Gênesis 3, é voltar para o paraíso, voltar para as nossas origens. Por isso que o Evangelho, em vez de propor uma lista de nãos, ele propõe uma lista de sims. Como Jesus falou, as bem-aventuranças é uma lista do que você não pode fazer? Não, é uma lista do que você deve ser. Os frutos do Espírito, da mesma forma, em vez de ser uma lista de nãos, é uma lista de coisas que você deve fazer, uma lista de sims. O próprio Jesus diz, faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Essa frase é muito interessante porque quando eu estava num hotel, já tem muito tempo, tinha lá o Novo Testamento, né, que geralmente tem ali na gaveta do hotel, e tinha também um livro de Buda. Aí eu peguei o livro de Buda, nunca tinha lido, abri assim alguma página e li lá. Não faça com o próximo o que você não quer que façam com você. De novo, é uma proposta negativa. O que você não deve fazer? Não faça com o próximo o que você não deve fazer, o que você não quer que façam com você. Que também é uma sabedoria, também é muito bom. Você não deve fazer o que você não quer que alguém te faça. Mas veja que a proposta de Jesus é muito mais profunda. Não é não fazer, porque não fazer você se isola, fica lá quieto num canto, sem viver, sem abençoar a vida de ninguém, sem ajudar ninguém, sem ter compaixão de ninguém, sem estar colaborando para o bem do mundo. Não, Jesus falou, não é isso. É faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Então não é um não Gênesis 3, é um sim Gênesis 1 e 2. A proposta do Evangelho é voltarmos às nossas origens. Pensando nisso, que de novo, outra aplicação, às vezes os cristãos, quando fazem, o que hoje em dia está muito difícil, é falar, não, eu não vou me divorciar, eu não vou me divorciar. Quando fazem isso, porque hoje está difícil isso. Os cristãos, quando fazem, falam, eu não vou me divorciar, eu não vou me divorciar, Deus, como se Deus fosse aplaudir esse grande feito. Pelo amor de Deus, não é isso que Deus quer. Deus não quer que você simplesmente aguente, ou suporte, ou tolere. Não, Deus quer que você diga sim para ir para o casamento. Eu estou casado, eu amo, eu vou ser o melhor cônjuge, o melhor marido, o melhor esposa. Eu quero que o meu casamento seja excelente.
Em vez de falar, não vou deixar o mal acontecer, não, não é uma vida de miséria que você tem que resistir, não, é uma vida abençoada. O meu casamento será uma benção, o meu lar será um lar estruturado, a minha família tem que crescer em amor, em união, em paz. Eu vou ser dedicado, eu vou ser fiel, eu vou ser com o coração cada vez mais voltado para fazer o meu cônjuge feliz, os meus filhos felizes. É você chegar ao ponto de dizer, como o livro de Cantares diz, eu sou do meu amado, a minha amada é minha. Em vez de ficar na mente, eu não vou. Não, pelo amor de Deus, isso. Que bom isso, mas isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Não é isso, eu vou, eu serei, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, vai ser excelente. Então o objetivo não é meramente vencer o pecado, é viver uma vida de virtudes, uma vida maravilhosa. O objetivo, por exemplo, em relação ao que você diz, ao que você fala, eu não vou ser grosseiro. Grandes coisas. Você acha que Deus vai aplaudir isso? Não. O objetivo não é não ser grosseiro, é você ser gentil. Às vezes as pessoas dizem, né? Eu vou segurar a minha língua para não falar nenhuma grosseria, para não ofender ninguém. Eu vou segurar a minha língua para não fofocar, para não espalhar a coisa da vida dos outros. E vou segurar a minha língua. Não! Deus não quer que você segure a sua língua. Deus quer que você solte a sua língua e muito, para você falar bastante, mas falar para o bem. Amém. Falar coisas que edificam, palavras que curam, palavras que saram, palavras que abençoam. Em vez de ofender, o propósito de Deus é que você elogie. Em vez de tratar mal, o propósito de Deus é que você traga alívio, traga alegria na vida das pessoas, como o apóstolo Paulo diz, seja o seu falar temperado com sal. Você tem que ser esse canal de bênção no mundo. Um canal de bênção, não é que eu não vou ser maldição para o mundo, eu não vou ser maldição para o mundo, eu não vou ser Gênesis 3 para o mundo, pelo amor de Deus. Isso é muito pouco. Deus quer que você seja um paraíso para o mundo, um Éden para o mundo, uma bênção de Deus para o mundo. Até porque, queridos, como eu falei, não adianta a pessoa dizer, eu vou segurar a minha língua, isso não existe. É a mesma coisa que Jesus diz, a casa não vai ficar vazia. Se você segura as palavras de ofensa, de humilhação, de tratar mal, que às vezes a pessoa está acostumada, o que vai acontecer? Você deixa a casa vazia, vai voltar com mais 7. A pessoa vai explodir, na hora que explodir, porque ela está guardando mágoa, rancor, ressentimento, numa panela de pressão, porque eu vou segurar minha língua. Mas só está acumulando naquela panela de pressão, rancor, ressentimento, até que aquilo explode, e aí gera aquela calamidade, aquela devastação. Jesus diz que o coração fala, ou a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta segurar, a boca vai falar o que o coração está cheio. Então o objetivo é, não vou parar de fazer? Não, eu vou encher o meu coração com coisas boas, para que a hora que eu abrir a minha boca, as pessoas sejam abençoadas. Para que eu faça o bem. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. O objetivo do Evangelho não é meramente não ofender, é elogiar. Não é meramente não caluniar, é ajudar. Não é meramente não odiar, é amar. O Evangelho não é negação. O Evangelho é uma afirmação do bem. É propositivo, é agente. Porque se você parar de fazer coisas erradas, você vai fazer o quê? Você vai se trancar num canto ou no alto da montanha para não fazer nada errado? Não. Erros nós vamos cometer. A gente tem que superar e muito os nossos erros com muita coisa boa. Para no fim das contas, a gente está contribuindo para o bem das pessoas, para que a vida das pessoas seja mais leve, que a vida das pessoas seja melhor e mais feliz. Porque não adianta você fazer nada, queridos, nada não contribui.
O amor sempre é agente. O amor está sempre fazendo. O amor não aguenta ver a pessoa ali triste ou sozinha ou carente e não ir lá ajudar. Então a gente precisa ter uma vida que contribui. Porque se a nossa vida, porque muitas vezes o que os cristãos fazem, de tanto focar em Gênesis 3, de tanto falar de pecado, toda pregação é pecado, pecado, não pequem, não isso, não aquilo, a pessoa foca tanto nisso, que a preocupação dela é só negar, é só lutar contra o mal, e aí a vida da pessoa se torna opaca, sem graça, porque é só focado no que não fazer, em vez de o que fazer. E aí muitas vezes as pessoas nem têm interesse em ser cristão, porque parece que a vida cristã é uma vida de privação, é uma vida de monotonia, que não tem abundância nenhuma, porque é só focado no não, o que não fazer. Às vezes a gente é tão ensinado sobre pecado, 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 em vez de sermos ensinados ao amor pela vida. Porque se você, tudo que você odeia, até o pecado, tudo que você odeia, você vira cativo daquilo que você odeia. Porque aquilo vira uma temática na sua vida, você fica pensando naquilo o tempo todo. Tudo que a pessoa odeia, a pessoa se torna cativa daquilo. Agora, o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele trata do pecado na oração do Pai Nosso? Claro. Ele fala lá, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a gente vê que isso é no finalzinho da oração, porque o foco de Jesus é mostrar que na própria oração dele, nos mostrar que o foco é viver. Não é o não, o que não devemos fazer, é no que viver. Então seja feita a tua vontade, que Deus nos abençoe com o pão nosso de cada dia, que o reino dele cresça em nossas vidas. Então é sempre algo propositivo, é algo abundante, é algo para ser vivido. Se a nossa história, se o entendimento das nossas origens também é Gênesis 3, qual que parece ser a missão do cristão? Parece que a nossa missão é dizer para o mundo que as pessoas são pecadoras. Ah, você é um pecador horrível, um pecador terrível. E realmente as pessoas são. Só que isso nem é novidade, você nem precisa dizer isso para as pessoas, porque todo mundo sabe que peca. Todo mundo sabe que pisa na bola, que faz coisas ruins. Isso você nem precisa dizer, todo mundo sabe. O que as pessoas não sabem, não é Gênesis 3, isso elas sabem que pecaram, que pecam. O que elas não sabem é Gênesis 1 e 2. O que elas não sabem é da origem divina delas. O que elas não sabem é que Deus se importou tanto conosco, que nos trouxe à existência, que Ele é o nosso Pai, que Ele criou o planeta para nós, que Ele nos abençoa, que Ele quer o nosso bem. Essa origem, então é parar de falar para as pessoas, você é mau, você é terrível, você é pecador, e lembrar de onde nós viemos. Nós viemos do amor do nosso Pai. Porque imagine só, às vezes tem lugares que você vai todo domingo só para ouvir o pregador dizer o quão terríveis nós somos. Quão horríveis nós somos, o quão pecadores, miseráveis nós somos. Pela madrugada, queridos, é duro isso, né? Todo domingo você ir num lugar para a pessoa te dizer o quão terrível você é. Parece uma coisa até meio masoquista, né? A pessoa parece que gosta de ficar sendo maltratada. Deus que me perdoe. Quando não é isso, nós não viemos de Gênesis 3. Nós viemos de Gênesis 1 e viemos de Gênesis 2. Nós viemos do Pai. Por isso que o Evangelho é focado em nos dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdócio real, nós somos geração eleita, somos amados do Pai. O objetivo de Deus não é remover Gênesis 3, é nos tornar de novo imagem e semelhança de Deus. Amém. E isso como? Pela palavra de Deus sendo ministrada, pelo Espírito Santo nos guiando, aí a gente vai sendo transformado. Não apenas eliminando o pecado, mas voltando para as nossas origens.
queridos, que como se você fosse lá aquela água de Caná da Galileia, que Jesus transformou a água em vinho. Que é isso que o Evangelho faz em nós ao nascermos de novo. Ele nos transforma de água em vinho. Aí Jesus nos transforma de água em vinho e a gente, toda reunião de domingo, fica lembrando como nós somos água, como nós somos água. Não, nós não somos mais água. Nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo e o nosso Pai está agindo em nós e nos transformando. É o Espírito Santo colocando em nós os frutos do Espírito, as virtudes da sua graça. Então o Evangelho nos diz, não é que nós devemos ir para algo que nós nunca tivemos. Ele fala sobre um retorno às origens, um retorno a sermos imagem e semelhança do Pai, um retorno para sermos o que nós sempre fomos criados para ser. Essa é a nossa marca. A nossa marca é marca de que nós viemos de Deus. E nós, sim, perdemos muito disso e precisamos nos reencontrar. E nós temos que nos reencontrar com as nossas origens, que não é o pecado. A nossa origem não é maligna. A nossa origem é abençoada. Nossa origem é de Deus. Porque se a nossa luta fosse apenas contra o pecado, é uma luta muito deprimente, né, queridos? É como se a pessoa na sua carreira só lutasse para não ser desempregado, ou na sua empresa só lutasse para não falir. Claro que há momentos desse tipo de luta, mas esse não pode ser o objetivo único, né, da vida profissional da pessoa, muito menos de longo prazo. O objetivo da pessoa, um objetivo animador é: eu vou ser promovido, eu vou passar em concursos melhores, a minha empresa vai prosperar, vai dobrar faturamento, etc. Isso sim é animador. E na vida espiritual também é a mesma coisa. O objetivo não é meramente vencer o pecado. O objetivo é ter uma vida maravilhosa de viver e conviver com Deus, de crescer no Evangelho. O objetivo não é não ser trevas. É como Jesus disse, o nosso objetivo é ser luz do mundo, sal da terra. Então é sempre algo propositivo, é sempre algo maravilhoso. De novo, se a nossa origem fosse Gênesis 3, nosso maior foco é lutar contra o diabo. Porque logo no verso 1, quem é que aparece? A serpente, falando com Adão e com Eva. Mas não, a nossa origem não é Gênesis 3, a nossa origem é Gênesis 1 e 2. Amém. E Gênesis 1 e 2, qual era o foco? Era Deus. Era viver e conviver com Deus. É por isso que o Novo Testamento diz: quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então o objetivo não é ficar só pensando em diabo, diabo aqui, diabo está ali, será que o diabo está ali? Deixa eu repreender. Não, o objetivo é você estar em Cristo, porque se você estiver em Cristo, o maligno não lhe toca. O objetivo não é remover Gênesis 3, o objetivo é voltar para Gênesis 1 e 2, voltar para o seio do Pai. Se as nossas origens fossem Gênesis 3, a gente olharia para o mundo como um mundo de desgraça. O mundo é cheio de maldade, cheio de hostilidade, cheio de doenças, cheio de sofrimento. Meu Deus, que vida é essa que nós temos? É tudo muito difícil, é tudo muito cansativo, é muita luta, é muito trabalho, é muita maldade, muita traição, muita mentira, muito engano. Se essa fosse a verdade em relação ao mundo, mas isso, o pecado e a maldade, o sofrimento e a doença existem, mas não é a realidade última das coisas, porque não é a origem e nem é o fim. Nós começamos por Gênesis 1 e 2 e vamos terminar lá em Apocalipse, onde não existirá mais dor, nem mais sofrimento, nem mais morte, nem pecado. É tendo essa visão da nossa origem que o apóstolo Paulo dizia: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque eu já vi, queridos cristãos, que você falava: alegrai-vos, mas a pessoa argumentava: não, mas o mundo é um mundo de pecado, o mundo jaz no maligno, o diabo está para todo lado nos atacando, são setas malignas, é isso e aquilo. Eu falava: meu querido, você é fruto da graça de Deus. O mundo não começou em Gênesis 3, nem o diabo é quem tem o controle de todas as coisas. Quem é todo poderoso é o nosso Deus. Nós viemos do amor do Pai. Ele fez esse mundo maravilhoso. Tem
Problemas? Tem, mas esses problemas são parcelas. A maior parte da nossa vida é sob a graça de Deus. Tanto é que a maior parte da nossa vida a gente está doente? Não. Será que a maior parte, 50% da sua vida é em doença? Não. Se você contar todos os anos da nossa vida, talvez, vou colocar de tempo, que você está num hospital ou em alguma dor, talvez seja 1% da sua vida. E a gente tem a pachorra de dizer para Deus que vida miserável. Não. O nosso mundo começou em Gênesis 1 e 2. Deus nos abençoa e Deus nos promete uma vida eterna de alegria sem sofrimento. Se você olha para o mundo segundo a ótica de Gênesis 3, você se desespera. O mundo é sofrer. Que vida horrível! Essa é a ótica de Gênesis 3. Eu sou pecador miserável, Deus olha para mim com ira e furor, e o nosso mundo é dor e sofrimento. Isso não é a ótica do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele tinha essa visão. Nós viemos do Pai, Gênesis 1 e 2. Nós vamos para o Pai, lá em Apocalipse. Então, é a promessa da alegria. Aí você não se desespera. Pelo contrário, você tem esperança. Você tem alegria, porque Deus venceu o mundo. Neste mundo tereis aflições. Vão ter, sim. Mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Já está vencido. Então você já vai para a glória. Então tem que celebrar, sim. Até a palavra mundo, que eu acho isso horroroso, quando você vê muitas pregações aí. A Bíblia diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você não pode amar esse planeta, você não pode amar essa vida, você não pode se alegrar com o que o mundo oferece, o planeta oferece. Pelo amor de Deus, quem foi que criou o mundo? Foi o diabo? O mundo começou em Gênesis 3? Não, começou em Gênesis 1 e 2. Quem criou foi Deus. O planeta, o mundo, é fruto do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, até essa palavra mundo foi corrompida por essa visão de tudo é pecado, tudo é mal, tudo é ruim, tudo é desgraça. Não ame o mundo. Não, o próprio Deus amou o mundo. O problema é que no grego as palavras são diferentes. Quando está falando não ameis o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a palavra grega ali quer dizer, e você nem precisa saber grego, porque os versos seguintes explicam. E o que é o amor do mundo? O que há no mundo? O apóstolo explica: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso, o mundo, quando é utilizado na conotação negativa, quer dizer o sistema corrompido, quer dizer a pecaminosidade, quer dizer a maldade. Então, quando você ama a maldade, ou ama o sistema corrompido do mundo, aí se você ama isso e tolera isso e quer fazer parte disso, aí você não tem o amor do Pai, porque você não está querendo viver o que Deus quer que a gente viva. Agora, o mundo enquanto planeta, o mundo enquanto as pessoas, Deus ama e a gente deve amar e desfrutar. Veja como o nosso olhar muda se a gente entende as nossas origens, ou como Gênesis 3, ou como Gênesis 1 e 2. Se você lembra de onde nós viemos, o seu olhar passa a ser um olhar singelo, um olhar grato, um olhar celebrativo, um olhar mais alegre para a vida. Você não fica vendo pecado para o mundo inteiro, nem diabo para todo lado. Você vê a graça de Deus para todo lado. Você vê a proteção de Deus para todo lado. Em vez de ficar vendo diabo, você vê anjos de Deus te guardando. Você vê que Deus cuida de você. Amém. E que Ele vai te levar para um lugar muito, mas muito melhor. Então, ser cristão não é meramente dizer, eu não me drogo, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Isso é muito pouco. Imagina o propósito de Deus enviar o Espírito Santo dele, é simplesmente para a gente não roubar ninguém, nem matar ninguém. Pelo amor de Deus. Deus coloca sobre nós o seu Espírito para sermos filhos de Deus, para sermos guiados por Ele, para o nosso caminhar seja um caminhar que abençoe as pessoas.
Eu não vou ser maldição para os meus filhos, eu não vou ser maldição para o meu cônjuge, eu não vou ser maldição para os meus pais. Não é meramente isso, você tem que ser uma bênção. Como Deus diz a Abraão, sê tu, Abraão, uma bênção. E aí a pergunta é, você é meramente um cristão que não mata, não rouba, não mente? Ou você é um verdadeiro cristão que, em vez de se preocupar no que não fazer, você se preocupa no que você faz? O que você acrescenta na vida das pessoas? O que você tem contribuído para a vida das pessoas ser um paraíso? Ser um Gênesis 1 e 2. E o que você tem cuidado da sua alma, da sua vida espiritual, para sua alma ser um jardim regado, a sua alma ser um paraíso, onde Deus caminha com liberdade? O que você tem feito para que tudo ao seu redor vá criando raízes de um paraíso belo? Um jardim, algo lindo, algo maravilhoso. Para isso é necessário você fazer ao teu próximo o que você gostaria que fizessem por você. Porque muitas vezes somos ensinados também a demandar, seja de Deus, seja das pessoas. Você não tem isso, você não tem tal coisa, demande das pessoas, peça. Não, o Evangelho nos chama a fazer. Se você quer que alguém te faça algo, faça você a Ele. Olha como Jesus é. Se você chegasse para Jesus como Ele já falou comigo em oração, já me falou mais de uma vez, falar, Senhor, eu precisava de tal e tal coisa, aquela pessoa, e Deus parava a minha oração na hora e falava, faça você a Ele. Não fique lendo os versículos só para colocar na parede ou num quadro bonito. Faça com o teu próximo o que você gostaria que fizesse com ele. Olha que frase linda, frase poética, uma frase bonita. Não é para ser bonita. É para toda vez que você falar com Deus, Deus, eu quero que tal pessoa faça comigo, aí você lembrar, faça você a Ele. Toda vez que você orar, Deus vai estar te falando, faça você a Ele. Produza jardim, produza paraíso, faça ao teu próximo, realize coisas boas. Em vez de pedir para as pessoas te tratarem bem, trate você melhor a elas, porque depois isso vai ser natural, elas te tratarem bem também. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Não fique cobrando que o mundo seja luz, não fique cobrando que o mundo seja sal. É você que foi chamado para ser essa bênção. Você que foi chamado para ser espelho de Deus na terra. Você que foi chamado para ressuscitar Gênesis 1 e 2 no mundo. Então que a gente pare simplesmente vamos nos poupar de fazer o mal. Não, nós somos chamados para ativo. Nós somos chamados para arrombar as portas do inferno e dizer ao diabo e aos seus anjos caídos que nós viemos aqui para anunciar a bondade de Deus no mundo, a graça de Deus no mundo e dizer para cada pessoa que está ao nosso redor que elas são amadas, que elas têm com quem contar e que nós queremos o bem delas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Boas novas. Já pensou? Aquilo que Jesus chamou de boas novas, né, que a palavra evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Tem gente que chega assim para a pessoa, olha, eu tenho uma boa notícia, você é um pecador terrível, miserável e vai para o inferno. Essa é a boa notícia. Não, a boa notícia é, você é amado do Pai, você tem os seus defeitos, o qual Jesus, a partir da cruz, está lhe oferecendo perdão gratuito e está te chamando para caminhar com Ele. Está te chamando para você permitir que Ele vá tocando na sua vida e vai te ajudando a limpar o mal, mas não somente isso, colocar muita coisa boa no lugar. Não é só limpar a casa dos males, dos demônios que hajam e deixar ela vazia, não. É colocar muita coisa boa. A obra de Jesus na cruz não foi apenas para nos perdoar os nossos pecados. Foi para nos perdoar os pecados e para nos trazer essa celebração, essa vida abundante, substituir o que é ruim por aquilo que é bom. E a nossa vida ser uma vida cheia de luz.
uma vida que dá sabor ao mundo, porque você se tornou, aos olhos do Pai, uma pessoa deliciosa, uma pessoa agradável, uma pessoa maravilhosa. Que a gente possa permitir ao Pai que Ele faça isso em nós. Que a gente seja pessoas maravilhosas, queridos, do mundo. Para isso, vamos voltar às nossas origens. A Gênesis 1 e 2. Nós viemos do Pai, nós iremos para o Pai, que a gente caminhe com o Pai todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor não nos chamou para viver uma vida de meramente negação do que não fazer. Seja segurar nossa língua, seja cortar todas as amizades, seja não ter contato com o mundo. Não, o Senhor nos chamou para estar no mundo, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, que a gente possa brilhar a Tua luz onde formos, Pai. Que o Senhor venha começar dentro de nós e nas nossas vidas a transbordar plenitude. Que o Senhor possa ir nos sarando de todos os males e preenchendo com coisas boas, pensamentos bons, palavras boas, atitudes boas, hábitos bons. Nós precisamos que o nosso coração seja cheio, Pai, para que a nossa boca possa falar coisas maravilhosas a partir do nosso coração. Vai tirando o coração de pedra, vai nos dando um coração de carne, vai nos fazendo, Senhor, pessoas mais parecidas contigo, pessoas mais amorosas, mais amáveis, mais gentis, pessoas que, onde vão transformando o deserto em terra regada, vai transformando um mundo caído em paraíso de Deus, porque a gente chegou para anunciar boas novas, que a gente chegou para anunciar que as pessoas são amadas, são queridas por Deus, que Deus se importa, que Deus as ama, que Deus perdoa. Senhor, perdoa-nos por todo o mal e que o Senhor vá nos trabalhando dentro de nós, nos incentivando, nos encorajando. Nos transforma, Pai, para sermos canais de bênção nessa terra, para a nossa vida possa iluminar as pessoas, para todas as vezes que a gente querer que as pessoas façam coisas, a gente tem a capacidade, que a gente tenha sido transformados tão grandemente, a ponto de nós conseguirmos fazer esse bem às pessoas ao nosso redor. Que a gente seja instrumento de Deus nesse mundo, vasos moldados pelo Senhor. Trabalha na vida de cada um, Senhor, e que essa semana inteira nós sejamos canais de Deus nesse mundo, que a gente possa plantar sorriso nos lábios das pessoas, sendo esse instrumento do Senhor na terra, sendo o corpo de Cristo na terra. Muitas e muitas pessoas sejam feitas felizes essa semana por causa de nossas vidas, em nome de Jesus, amém.